Olá pessoal, aqui é o canal Matemática Pauleira, aqui é o professor Marcos novamente, continuando aquela aula de progressão aritmética. Já faz uns dias que eu não posto vídeo no canal, porque simplesmente estou aproveitando as minhas férias, né? E hoje vamos falar sobre termo geral da PA. Como é que a gente encontra esse termo geral? O que é esse termo geral da PA? Aqui temos uma fórmula, essa fórmula aqui, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, e eu vou explicar para vocês o que significa cada termo, cada letrinha dessa fórmula que temos que usar para achar esse termo geral. O termo geral é um valor desconhecido, um valor que precisamos calcular. É um valor qualquer da PA, ou seja, se eu quiser o 10º termo da PA, eu usando essa fórmula, eu calculo ele tranquilamente. Se eu quero o milésimo também, eu não vou precisar ficar somando o valor mais a razão para achar o próximo até chegar lá não, porque vai demorar pra caramba. Se eu quiser o milionésimo, do mesmo jeito, é uma formulazinha simples onde a gente tem uma adição, uma multiplicação e uma subtração. E devemos simplesmente seguir a ordem correta de operações, né? Primeiro aqui resolver o que está no parêntese, depois a multiplicação e no final a soma. Bom, pessoal, dito o que é o termo geral, agora eu vou explicar para vocês. Deixa aqui aumentar a espessura desse lápis, né, que está um pouco fino. Bom, agora deu certo, olha. Então, essa fórmula aqui a gente vai usar para calcular o termo geral. E agora eu vou falar para vocês o seguinte, ó, AN é o termo geral, é um valor qualquer da PA. Um valor que a gente só conhece a posição dele e alguns termos na PA. E eu quero saber quanto vale esse número. Eu quero saber que número é esse, que valor é esse, a partir da razão e da posição e do primeiro termo. Então, se você tiver o primeiro termo, se você tiver a posição e se você tiver a razão, você calcula qualquer termo dessa PA. Então, AN é o termo geral, o A1 é o primeiro número que aparece na PA, gente, é o primeiro. E N é a posição, sétimo, septuagésimo, milésimo, centésimo, quinquagésimo, qualquer termo, né? Então, N é a posição e R é a razão, que é aquela diferençazinha entre um termo e o próximo imediato. Então, vamos colocar essa fórmula em prática aqui no primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó, dada a PA com os valores 1, 5, 9, 13 reticências, né? Porque é infinita, calcule o centésimo termo, gente, centésimo termo da PA, ou seja, o termo de número 100. Como é que a gente vai calcular isso? Primeiro vamos identificar cada termo da PA. Vamos para cá. Então, o A1 é quanto, pessoal? O A1, neste caso, coincidiu que é o número 1. Então, o A1, nesse caso, vale 1. É só uma coincidência. O A1 pode ser qualquer valor, pode ser 10, pode ser 8. Então, o primeiro número, coincidentemente, é 1. Agora, o N, pessoal, o N aqui é quem? É a posição desse termo que eu quero procurar. O N é a posição. Se eu quero o centésimo termo, então o N vai valer 100, ó. Porque a posição é 100, centésimo, né, gente? E a razão? Quanto vale a minha razão? Olha, pessoal, se a questão já expõe que é uma PA, então basta que você diminua esse 5 de 1, ó. É só fazer a continha. 5 menos 1 dá quanto? Dá 4, pessoal. Então, quando você diminui 5 menos 1 dá 4, 9 menos 5 dá 4 e 13 menos 9 dá 4. Então, isso quer dizer para nós que a razão é 4. Ó. Então, se temos esses três valores, o primeiro termo, que é 1,
a posição, que é 100, e a razão, que é 4, a gente vai jogar naquela fórmula que a gente falou no início da aula, ó, nessa fórmula aqui, ó. Então a gente vai substituir cada letra dessa pelos valores. Então vamos começar aqui por AN. Pessoal, usando aquela fórmula do termo geral aqui, ó, prontinha, agora a gente vai fazer o que, ó? Vai substituir. Então você vai calcular o termo geral de acordo com estes valores. Vamos substituir cada letrinha dessa aqui pelos números correspondentes. Então a letra N a gente substitui por 100, o A1 por 1 e o R por 4. Então se eu quero o centésimo termo, gente, então eu vou calcular quem, ó? O A100. Eu vou calcular o A100. Qual o valor de A1? É 1, gente. Mas aí eu abro o parêntese e no lugar do N eu coloco a posição, que é quem? 100. Aí eu faço 100 menos o 1. Esse 1, pessoal, é da fórmula, ele é fixo. Pontinho. E lá fora, no lugar da letra R, eu boto 4, ó, que é a razão, que está sendo multiplicado. Ó. Agora, eu faço o seguinte. O primeiro passo aqui, ó, eu não posso fazer nada com esse 1 e com esse mais por enquanto, é no final. Então eu faço só repetir. Aí, ó, eu resolvo primeiro essa subtração que está dentro do parêntese. 100 menos 1 dá quanto? 99. Então eu tiro o parêntese e coloco a resposta, 99 vezes 4. Aí agora eu faço primeiro o que, ó? A multiplicação. Continua aqui embaixo, ó. Igual. Aí agora eu multiplico 4 vezes 99. É só multiplicar 4 vezes 100, que dá 400, e tirar 4, que vai ficar 396. Então a gente vai escrever aqui o 1 mais 396. 397. Pronto, pessoal. Então isso aqui é o meu centésimo termo da PA. A PA que começou com o número 1 e vai até 397. Pode fazer o teste aí, ó, quem tiver tempo, para ver se é mentira minha. Então pode confiar que não tem erro. Essa fórmula aí é batata, viu, gente? Então se você usou corretamente, multiplicou e seguiu as ordens de operação, você fez de forma correta. Ah, agora eu entendi! Vamos para um próximo exemplo? Bom, pessoal, exemplo 2. Dada a PA 5, 15, 25, 35. O que é que a gente já observa aqui? Os números vão aumentando de 10 em 10. Ó. 5 mais 10, 15, mais 10, 25, mais 10, 35. E ele quer o termo de posição 500, ou seja, o quingentésimo termo. Que nome complicado, né? Quingentésimo. Dá até para colocar o nome do filho disso, né? Então tá aí, ó, um nome muito bonito, ó, quingentésimo. Fabuloso esse nome. Então, qual o quingentésimo termo? Ou seja, o termo de posição 500 dessa PA. Se você for fazer um por um até chegar lá, a gente vai dar depressão. Então, cuidado. Então, usa a fórmula. Quem é o primeiro termo? No caso aqui que aparece, ó, é o 5, não é mais o 1. Ó. Então, 5 é o primeiro termo. A posição N, no caso aqui, ó, 500. E a razão, pessoal, a razão, ó, é o número que vai aumentando, ó, é o número que vai sendo somado para obter novos números. É só diminuir. 15 menos 5 dá 10. Então a gente já viu a olho nu que a razão é 10. Desculpa aí minha letra, viu? Esse aplicativo aqui é complicadinho. Vamos lá. Então, seguindo esta fórmula, ó, é só fazer as devidas substituições. Ó. Então, vamos fazer primeiro, ó, no lugar desse AN, a gente já coloca A500. Igual. No lugar do A1, vamos colocar o primeiro termo, ó, que é 5. Mais
Dentro do parênteses a gente vai colocar a posição 500 menos 1. Aqui fora vamos colocar o pontinho de vezes e a razão que é 10. Agora o que a gente faz? Repete esse 5 mais. Podemos fazer essa subtração. 500 menos 1 dá 499. Aí ponto 10, ó, vezes 10. Agora o que a gente faz? Primeira multiplicação. Então a gente simplesmente coloca o igual, repete o 5 mais. E o resultado da multiplicação de 499 vezes 10. 499 vezes 10 é só acrescentar um zero ao 499. Vai ficar 4.990. Ó. Somando isso aqui, teremos 4.995. Pronto. Resolvido o grande mistério. 4.995. Está aqui a resposta. Então, esse é o quingentésimo, ou seja, o termo 500 dessa PA. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Vamos para um próximo exemplo para usar esse termo geral? Que tal agora numa PA decrescente? Bom, pessoal, dada a PA agora, ó, com os valores 200, 195, 190, 185. O que é que a gente percebe? O primeiro termo é 200, o segundo já é menor. E o terceiro menor ainda, e vai diminuindo. Então temos aqui uma PA decrescente. E a razão, o que é que a gente percebe? Se está diminuindo, a razão não é mais uma somativa agora. É uma subtração. Então isso nos remete que a razão é negativa. Ó. Se a gente pegar e diminuir 195 por 200, você vai ter um valor menos 5, ó, um valor negativo. Então o primeiro termo aqui, ó, já começa com um valor alto, 200. A posição 1001, ó, ele quer o milésimo primeiro. Ó. E a razão é menos 5. Um valor negativo que caracteriza a PA como decrescente. Então, tendo esses três valores, é só substituir agora. Ó. Primeiro, o AN será o A1001. Igual o A1, gente. A PA já começa com 200 como primeiro termo. Ó. Então, o A1 é 200. Mas, desculpa os garranchos, viu, pessoal? Porque é complicado mexer nesse programinha. Depois eu vou procurar um melhor para aperfeiçoar isso, né? A gente vai crescendo e aprendendo. O N, 1001. Então, a gente abre o parêntese e coloca 1000 menos 1. 1001 menos 1. Desculpa aí, né, gente? 1001 menos 1, pontinho. E a razão. Aí eu coloco aquele parêntese, né? Porque isso aqui vai ficar de outra forma. E agora eu vou simplesmente seguir aquela ordem de operações. Não vou mexer ainda. Tem dois iguais, não tem problema não. Vou simplesmente repetir aqui 200 mais, diminuindo isso aqui dá 1000, pessoal. Então eu coloco 1000 vezes menos 5. Tá sofrido aqui, hein? Então agora eu vou fazer uma multiplicação primeiro, ó. Só que temos aqui um valor positivo multiplicado por um negativo. Então isso aqui vai dar um sinal de menos. Mais por menos dá menos. Então a gente repete o 200. E já coloca o sinal resultante. Mais por menos dá menos. Ó. Mais vezes menos dá menos. Já demonstrei aqui no canal por que isso acontece. E agora vamos fazer 5 vezes 1000. 5 vezes R$1.000 vai dar R$5.000. E agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Uma subtração. 200 menos 5.000. Vou pensar assim. Tenho R$200 no bolso e vou gastar 5.000. Logo isso vai me gerar uma dívida. Sinais contrários diminuem, ó. E conservo o sinal do maior. Se eu tinha 200 e gastei 5.000. Logo eu vou ficar devendo 4.800. Só isso, pessoal. Então, diante de uma PA, se você tiver primeiro termo, posição e a razão, você calcula qualquer termo geral. Pelo menos qualquer termo geral, não absurdamente grande, né? É porque tem termo geral que aí
pode exigir aí uma calculadora mais potente, mas a gente vai fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Na maioria dos casos não precisa de calculadora, não precisa. Mas o cara pediu o termo, sei lá, o cara botar a razão, uma razão aí decimal, né? O irracional, que pode acontecer, uma razão maluca aí, de repente o camarada pode precisar de um reforço tecnológico. Mas é só fazer isso, gente. Em geral é só isso, ó. Então, usando esses 3 valores conhecidos e aplicando bem nesta fórmula, seguindo rigorosamente as regras da aritmética básica, você não vai errar o cálculo do termo geral e pode calcular assim qualquer termo desta PA, que é denominado de termo geral. Bom, galera, espero ter tirado todas as dúvidas sobre termo geral da PA. Vamos continuar com esse assunto ainda nas próximas aulas. Bom, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula. Valeu!